desenvolvendo vários esforços para fazer isso, mas achamos respeitoso e correto informar ao Congresso, e à Câmara de Deputados particularmente, que essa é a precariedade da nossa situação fiscal. Então, eu acho que a nossa primeira observação é exatamente essa. Estamos à beira de um abismo fiscal, precisamos de um crédito suplementar para podermos pagar despesas correntes, ou seja, vamos nos endividar para pagar Bolsa Família, vamos nos endividar para pagar BPC, vamos nos endividar para poder financiar o Plano Safra da agricultura esse ano, e vamos nos endividar para pagar as aposentadorias do regime geral, o INSS. Então, estamos nos endividando para pagar despesas correntes, o que devia ser normal. Nós devíamos ter recursos para pagar essas despesas correntes, que é o que a lei da regra de ouro prescreve. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao deputado Marcelo Castro pela gentileza de ter transferido a minha apresentação aqui, a nossa conversa de semana passada para essa semana, para nós conversarmos sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2020. E eu vou fazer uma apresentação, uma conversa simples, introdutória, de uns 30 minutos, e depois a nossa equipe, o secretário especial da Fazenda, vai fazer as projeções dos números numa apresentação para deixar mais claro os temas que eu vou abordar no início. Eu vou falar uns 10 minutos sobre o crédito suplementar, que é a necessidade que nós estamos submetendo aos senhores da Câmara de Deputados. Vou falar uns 10 minutos também sobre as nossas metas de déficit primário. E depois falo uns 10 minutos também sobre as hipóteses que estavam por baixo dessas projeções e o que nós esperamos que aconteça logo à frente. Então, inicialmente, as primeiras observações que eu faria são exatamente sobre o crédito suplementar. Essa necessidade de crédito suplementar em torno de 248 bilhões de reais. Esse mesmo pedido que o Ministério da Economia vem fazer em nome do governo, ele reflete os nossos problemas estruturais, nosso problema estrutural orçamentário. Nesse pedido de 248 bilhões, 200 bilhões é a Previdência, o INSS. 30 bilhões é o BPC. 6 bilhões, Bolsa Família. E quase 10 bilhões o Plano Safra. Então, são despesas correntes que o esgotamento fiscal não permite que sejam atendidas com receitas correntes. Então, isso mostra o drama fiscal brasileiro, o tamanho do buraco brasileiro. E quando você vai olhar, você vê logo a primeira despesa dos 248, 100 são exatamente da Previdência. Então, é o buraco da Previdência, como eu dizia já em outras oportunidades, conversando com os senhores, o buraco da Previdência virou um buraco negro fiscal que ameaça engolir o Brasil. E nós estamos aqui exatamente com o projeto de lei nacional 4, PLN 4, exatamente pedindo um crédito suplementar para não quebrar a regra de ouro. A regra de ouro é a regra que diz, olha, você só pode se endividar se você estiver investindo. Você não pode se endividar, não faz sentido você ficar se endividando para pagar a despesa corrente. É a pessoa que está tomando dívida para almoçar, para jantar, não vai funcionar no final. Então, a economia brasileira está nessa situação. Nós tivemos um período tão longo, foram 6 anos já, de desequilíbrio fiscal, e essa situação de desequilíbrio fiscal criou um déficit primário, e mesmo nós usando o teto de gastos agora nos próximos 3 anos, já está contratado esse déficit primário, e nós estamos, então,
à beira de violar a regra de ouro. A regra de ouro é um preceito básico, só diz o seguinte: olha, não sejam irresponsáveis financeiramente. É uma irresponsabilidade fiscal você ficar se endividando para pagar a despesa corrente. Então, basicamente, nós estamos aqui para pedir à Câmara de Deputados, trazendo ao Congresso, um pedido de crédito suplementar, explicando o seguinte: olha, 200 bilhões de previdência, 30 bilhões de benefício de prestação continuada, 6 bilhões de Bolsa Família, 10 bilhões de Plano Safra, estão em risco, porque nós precisamos desse crédito suplementar, precisamos de licença para nos endividarmos para pagar isso daí. É evidente que nós vamos recorrer, do ponto de vista financeiro, a outras coisas. Nós vamos pedir dinheiro, devolução de recursos do BNDES, estamos com a sessão onerosa, nós vamos fazer desenvolvendo vários esforços para fazer isso, mas achamos respeitoso e correto informar ao Congresso e à Câmara de Deputados particularmente que essa é a precariedade da nossa situação fiscal. Então, eu acho que a nossa primeira observação é exatamente essa: estamos à beira de um abismo fiscal, precisamos de um crédito suplementar para podermos pagar despesas correntes, ou seja, vamos nos endividar para pagar Bolsa Família, vamos nos endividar para pagar BPC, vamos nos endividar para poder financiar o Plano Safra da agricultura esse ano, e vamos nos endividar para pagar as aposentadorias do regime geral, o INSS. Então, estamos nos endividando para pagar despesas correntes, o que devia ser normal. Nós devíamos ter recursos para pagar essas despesas correntes, que é o que a lei da regra de ouro prescreve. Vocês têm que, para se endividar, vocês deveriam estar investindo. Sem investir, não há por que se endividar. E a situação fiscal que nós atingimos é tal, que, evidentemente, por isso que nós estamos encaminhando as reformas, a reforma da Previdência é uma delas, etc., para nos tirar exatamente desse buraco fiscal. Então, a primeira observação que eu faria é essa: nós estamos aqui para pedir um crédito suplementar. A segunda observação que eu faria são as metas de déficit primário e sugerir mais ou menos simular, vocês vão ver nas simulações dos números da nossa equipe, mas mostrar como é que isso é feito. E dizer para os senhores que o buraco, esse ano passado, foi de 139 bilhões, déficit primário. O buraco desse ano está caminhando para 120 bilhões. No ano que vem, o buraco cai para pouco mais de 65 bilhões. E no ano seguinte cai para 30 bilhões. Então, o que nós estamos vendo hoje, antes das reformas, hoje, antes de fazermos qualquer coisa, olhando para o futuro, porque a nossa obrigação é trazer para os senhores a situação fiscal correta. Qual é a situação atual? Naturalmente, se houver as reformas acontecerem, esses números vão mudando. Mas sem as reformas, da forma como nós estamos hoje aqui, o que nós enxergamos para os próximos 3 anos é um buraco de 120 para esse ano, um buraco de 65 o ano que vem e um buraco de 31, 32 para o ano que vem. Os números exatos 124. São 124, eu falei 120 mais ou menos o ano que vem, 68, eu falei um pouco mais de 60, e 31, um pouco mais de 30. Então, basicamente é isso. São números grandes, mas são decrescentes. Por que são decrescentes? Porque a situação não é absolutamente sem solução. Porque existe uma lei do teto de gastos. E a lei do teto de gastos é que vai travar esse processo. Por que cai desse ano para o ano que vem, mesmo que nós não façamos nada? Se nós não fizermos nada, vai cair para o ano que vem, porque vai bater no teto. Quando bate no teto, você trava. E aí as despesas correm só de acordo com a inflação. E a economia andando 1%, mesmo crescendo pouco, 1,5%, nós somos prisioneiros de uma armadilha do baixo crescimento. O Brasil está prisioneiro disso. Não é coisa de hoje. De 2010 a 2018, o Brasil cresceu 0,6% ao ano.
Não chega nem a 1% ao ano. Antes disso, nos últimos 20 anos, o Brasil cresceu 2,2%. Nos últimos 30 anos, o Brasil cresceu 2,5%. O Brasil está crescendo muito pouco. A renda per capita está crescendo menos de 1% ao ano já há quase 30 anos. É uma situação ruim. Não é uma boa situação. O Brasil não está numa boa situação. E os indicadores fiscais, então, têm piorado, particularmente nos últimos 6 anos. E a projeção, então, para os próximos 3, 2020, 2021, 2022, é essa aí. 128, 68 e 31, qualquer coisa. Então, isso é a situação que nós temos. Por que ele cai de 120 em 2020 para 68 em 2021? Porque as despesas bateram no teto. Quando elas batem no teto, elas só podem subir junto com a inflação. E as receitas, se o Brasil crescer 1%, as receitas sobem um pouco mais, porque elas sobem inflação mais o crescimento, as receitas aumentam quando há crescimento. Então o buraco fiscal vai fechando, mas fecha muito devagar. Fecha muito devagar. Então nós continuamos ameaçados pelo baixíssimo crescimento, pelos juros altos, pelos impostos elevados. Então, essa é a segunda comunicação que nós tínhamos que fazer. A primeira mostrando a natureza dos gastos. Falamos em previdência, falamos nos benefícios sociais, falamos Bolsa Família, falamos de Plano Safra, gastos correntes, que nós temos que nos endividar. E o Brasil está num processo de endividamento em bola de neve. Esse primeiro ano é natural, nós chegamos, não aprovamos reforma nenhuma, nós temos que tomar a dívida. Mas a nossa ideia, já a partir do ano que vem, é interromper esse processo. Com as reformas desse ano, a gente já reverte a situação de endividamento em bola de neve que teríamos o ano que vem, o ano seguinte e o ano seguinte. Nós poderíamos atravessar aí 3 anos de governo nos endividando devagarzinho, vindo aqui toda hora, pedindo, em vez de fazer as reformas, pedindo licença toda hora, como vários governos fizeram. Nós estamos preferindo atacar o problema frontalmente para tirar o Brasil dessa armadilha de baixo crescimento. Então, segunda observação é essa, são as nossas metas. A equipe vai mostrar os números, vai fazer as projeções e mostrar todos os números com os detalhes, todas as rubricas, para que os senhores possam ter acesso a essa informação, saber exatamente, é um painel de controle desses gastos, e mostrando como esses gastos que estão subindo descontroladamente batem no teto e aí começam a desacelerar, e como as receitas vão subindo devagar, e esse buraco, então, vai sendo cortado ao meio. Cai de 120 para 60, depois de 60 para 30. Finalmente, a terceira observação que eu faria seria exatamente as perspectivas à frente. E a razão, principalmente, da nossa expectativa em relação à atuação do Congresso. Eu confio no Congresso. Eu acredito nas lideranças políticas. Aqui estão os representantes do povo, muito acima de quaisquer partidos, muito acima de quaisquer posições ideológicas. A verdade é que o Congresso tem a chave do futuro nas mãos. O Congresso realmente tem a chave dos futuros nas mãos. Esse cenário, se os senhores observarem, ele já está superado. Quando nós apontamos, os senhores vão ver as hipóteses que estão embaixo, quando eles projetarem a formulação dos números, os senhores vão ver que as hipóteses já foram superadas desfavoravelmente. Quando o trabalho foi feito em abril, início de abril, justamente como chegou um governo novo, havia expectativas de que as reformas tivessem uma certa rapidez e já se estava antecipando uma forte recuperação econômica. Então o Brasil já estaria crescendo 2,5%, 2,7%. Isso nos números dos mercados, nos números da equipe. Eu sempre olhei para isso com um pouco mais de ceticismo. A equipe tem longa experiência, faz isso há muitos anos, o mercado inteiro estava prevendo isso também, mas o meu diagnóstico eu já dei durante a campanha, tenho repetido: o Brasil é prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento. Entra governo, sai governo, troca, e o problema fiscal está se agravando e o crescimento não vem. Nós não temos crescimento já há quase
2 décadas. Então, eu não acredito que a coisa fosse ser fácil. Agora, há uma expectativa de que o Brasil poderia, e eu acredito firmemente nessa hipótese, continuar a sua trajetória, que eu chamo de a dinâmica de uma sociedade aberta, virtuosa, poderes independentes, poderes atuantes, cada um faz o seu papel, o legislativo independente do judiciário, do executivo, o judiciário atento, desperto, para a correção de práticas que não condizam com o desejo de comportamento que a população brasileira espera, e uma economia que pode se recuperar com uma certa rapidez se fizer as reformas que estão encomendadas. Então, vocês vão ver que o crescimento, que era 2%, quando eles fizeram as primeiras simulações, já caiu para 1,5%. E quando cai para 1,5%, as receitas são menores ainda, e aí já começam os planejamentos de contingenciamentos de verba para frente. Quer dizer, já começam já começam as trajetórias futuras de despesas a serem apertadas. Já começa todo mundo a falar, olha, vai ter que contingenciar. Não são cortes, são contingenciamentos. São preparatórias ainda. Agora, nós podemos reverter essa situação e eu acredito firmemente, eu tenho visto a colaboração que eu tenho recebido na minha interlocução com o Congresso, com o Senado, com as lideranças do Senado, com as lideranças da Câmara, com os deputados e senadores que nós temos recebido para explicar a situação fiscal brasileira, com os governadores, em fóruns de governadores, com os fóruns de prefeitos. Então, eu estou absolutamente confiante de que o Senado, nas 2 câmaras, tanto pela liderança, o senador Davi Alcolumbre no Senado, o deputado Rodrigo Maia na Câmara de Deputados, os líderes de partidos, os partidos que vão apoiar a base de governo, vão formar a base de governo, e mesmo partidos da oposição que percebam a emergência, porque há vários governadores e prefeitos de oposição que percebem a profundidade do desequilíbrio fiscal brasileiro e sabem que para governar melhor precisam implementar essas reformas. E essas reformas vão beneficiar a todos. Então, o que eu acho é que se o Congresso encaminhar essa reforma, primeiro a reforma da Previdência, depois a PEC do Pacto Federativo, limitando o poder do Executivo e descentralizando atribuições e recursos para estados e municípios. Depois, a reforma tributária, simplificando, reduzindo alíquotas, compartilhando com estados e municípios receitas e contribuições que foram transferidas só para o governo federal, a abertura da economia e, principalmente, o que nós, economistas, chamamos do crowding in, que é, na verdade, quando você desentope a linha de investimentos, quando os investidores percebem que há um futuro fiscal assegurado, que não existe uma espada de Damocles sobre a economia brasileira, que você tem 5, 10, 15 anos de equilíbrio fiscal garantido pelas reformas, os investidores começam a entrar. E aí começam os investimentos em infraestrutura, em educação, em saúde, em saneamento. Investimentos também privados. Não só o governo recupera sua capacidade de investimento, mas os investimentos privados entram também em áreas sociais. Ajudam na educação, ajudam na saúde, ajudam no saneamento. Então, eu estou absolutamente confiante que isso vai acontecer, que o Congresso brasileiro entende e tem desenhado essa dinâmica virtuosa ao longo do tempo. E eu acho que, aprovando as reformas, o Brasil volta a crescer a 2% e 3%. E esses pesadelos fiscais que hoje bloqueiam o horizonte de investimento brasileiro vão desaparecer. Isso é bom para todos os brasileiros, não é para um governo. Vai ter governo da oposição que vai ganhar com o Pacto Federativo, vai ter prefeitura de oposição que também vai ter muito bom desempenho por isso. Isso é uma reforma para o Brasil. Então, eu agradeço e vamos, então, à apresentação mais detalhada dos números pela nossa equipe. Valderi, por favor.
Boa tarde a todos. Tá, obrigado.